Fala pessoal, eu sou Matheus, estudante de Ciência da Computação na PUC-Rio, e eu vim aqui explicar o que é o cálculo para vocês que não são estudantes de cálculo. E quando eu falo em cálculo, eu não me refiro a um cálculo genérico qualquer, mas a toda uma área da matemática com esse nome, cálculo com C maiúsculo. Antes de entrar em algumas definições, eu queria trazer primeiramente os exemplos clássicos que vão nos servir com inspiração. Então vem aqui e me acompanha. Imagine que você quer calcular a área de um círculo. Bem, nós sabemos que a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado, mas imagine que você não pode usar essa fórmula. De que outro modo eu poderia calcular essa área? A resposta, e você vai entender por que ela é relevante, é o seguinte. Primeiro vamos tomar esse círculo como uma pizza e cortar em 4 pedaços. Aqui você pode visualizar a metade superior e inferior da circunferência, bem como o raio desse círculo. Se você dispor esses pedaços lado a lado, o que você pode ver é que as metades superior e inferior, bem como o raio, permanecem inalterados. Aqui você pode estar se perguntando, bem Matheus, o que essa figura significa exatamente? Como ela está ajudando a gente a calcular a área do nosso círculo sem usar a fórmula dele? Bem, para resolver essa estranheza, o que a gente pode fazer é dividir o nosso círculo em um número maior de pedaços, digamos 8. Aqui as semicircunferências e o raio permanecem as mesmas, e isso se preserva quando a gente dispõe esses pedaços lado a lado. O que você pode não estar percebendo é que essa figura ela se assemelha mais a um paralelogramo do que a nossa figura montada com apenas 4 pedaços. E se você não gosta muito de paralelogramos, eu posso cortar a metade desse último pedaço e jogar lá para o início, de forma a formar um retângulo. Bem, o que nós vemos aqui é que a figura que tem mais pedaços, ela se assemelha mais a um retângulo ou um paralelogramo do que a figura com menos pedaços. Então, se nós cortarmos a nossa pizza em um número muito maior de pedaços, você vai perceber que essa figura formada, ela se assemelha muito, mas tanto ao retângulo formado, que a gente pode usar a fórmula da área dele para calcular calcular a área do nosso círculo, certo? Isso é verdade. A gente só precisa fazer a associação dos lados do retângulo com o raio e a semicircunferência do nosso círculo. No caso aqui, a base é a semicircunferência de baixo e a altura do nosso retângulo é o raio. Bem, como a área de um retângulo é calculada por base vezes altura, basta a gente multiplicar C sobre 2 pelo R. E assim você obtém uma área aproximada, um cálculo aproximado da área do nosso círculo usando a fórmula da área do retângulo. E se você quiser ter ainda mais precisão, é só cortar em mais pedaços. Esse jeito de calcular a área de um círculo foi demonstrado pela primeira vez por Arquimedes alguns poucos séculos antes de Cristo. E o que eu quero exibir aqui não é a necessidade de calcular a área do nosso círculo usando a fórmula da área do retângulo propriamente, já que com π vezes raio ao quadrado você tem a resposta exata e não uma aproximação como nós viemos fazendo, mas exibir a criatividade invocada que nos permitiu chegar a uma resposta. Vamos tomar outro problema. Imagine que você tem que caminhar de um ponto A a um ponto B com a seguinte regra: você só pode ir até a metade do caminho. De modo que quando você chega na metade, você pode continuar caminhando, mas só até a metade restante. E assim por diante. Se você visualizar isso, você pode ver que o primeiro ponto de parada está na metade absoluta do nosso trajeto. O segundo ponto é justamente a metade da metade. O terceiro, da metade da metade da metade. E o quarto também. Nesse momento, você pode ver que esse ponto 4 está muito próximo do nosso destino. Então você pode pensar, bem, como a distância entre mim e o meu destino está cada vez menor a cada caminhada, então em algum momento ela vai ser zero, certo? E a resposta é não, por incrível que pareça. Se você der uma aproximação visual desse ponto que está bem próximo do nosso destino, o que acontece é que a situação, na verdade, ela se repete. Ou seja, não adianta quantos passos você dê, sempre vai existir metade do caminho para você caminhar e a distância entre você e o seu destino nunca será zero. Curioso, não? Bem, o raciocínio por trás desse problema é muito semelhante pelo qual você não pode dividir um número por zero. Se a gente colocar a resposta de uma divisão qualquer num gráfico, que a gente pode ver, por exemplo, dividindo 10 por 20 e daí em diante dividir por números cada vez menores de modo a tentar chegar a zero,
você percebe que o resultado da divisão é um número cada vez maior. De modo que, se você tentar dividir por zero, o que está acontecendo na verdade é que a nossa resposta, o resultado dessa divisão, tende ao infinito. E como o infinito é um lugar que você nunca chega, então não tem como dividir por zero. Ou seja, a divisão por zero é uma indefinição. E o que está sendo exibido aqui, nesses três exemplos, é um conceito central do cálculo que chamamos de limite. Como Steven Sturridge resume muito bem em seu livro Infinite Powers, o limite é como um objetivo inalcançável. Você pode chegar mais e mais perto, mas você não pode nunca chegar nele. Então, no exemplo da pizza, por mais parecido que ela fosse ficando com o retângulo à medida que a cortávamos em mais pedaços arranjados, ela nunca se tornou um retângulo de fato, certo? Foi só uma aproximação. E o mesmo valeu para o nosso trajeto, onde você caminhava até a metade, e a nossa divisão por zero, onde você tenta alcançar o infinito. E acontece que intelectuais, ao longo da história, quando se depararam com problemas dessa natureza envolvendo limites, infinito, se viram forçados a desenvolver uma nova abordagem matemática que hoje culminaram no cálculo. O cálculo ele pode ser dividido agora em duas áreas, o diferencial e o integral. O cálculo diferencial estuda as derivadas, que são as taxas de variação de alguma grandeza, de alguma medida, e que geometricamente a gente visualiza com a inclinação de uma reta que toca a curva, alguma curva em algum gráfico. A gente chama essa reta de tangente. O cálculo integral, por sua vez, estuda as integrais, que são as quantidades acumuladas dessa taxa de variação entre dois momentos diferentes. A gente visualiza isso como a área da região que está embaixo dessa curva nesse gráfico. O cálculo é importante porque, antes dele, a matemática ficava muito limitada a questões estáticas. Mas como os fenômenos do universo estão sempre em movimento, eles são muito dinâmicos, foi necessário trazer essa abordagem para lidar com variações e com continuidade. Vamos ver então um pouco mais a fundo sobre o que é o cálculo, começando pelo cálculo diferencial. O cálculo diferencial teve seu primeiro grande avanço no século XVII, com o trabalho de dois matemáticos franceses. De um lado, a gente tem o René Descartes, que foi um homem muito bem sucedido, nascido em família rica, teve acesso privilegiado à leitura desde pequeno, foi um dos pais da filosofia moderna e foi tão bem sucedido que inclusive chegou a ser tutor pessoal da rainha da Suécia na sua época. Do outro lado, temos o Pierre de Fermat, que foi um homem mais classe média, que trabalhava com direito, era pai de família, e apesar de essas figuras ambas serem muito importantes para as suas áreas, elas eram rivais. E a gente sabe que o Descartes, quando conheceu o Fermat, tentou arruinar a carreira dele durante anos. E eu falo isso porque é justamente nesse contexto que surgiram as soluções para o problema da tangente, que é a base do cálculo diferencial. Para entender melhor essa história, eis aqui um exemplo. Então vamos tomar como exemplo prático o ritmo de crescimento de uma população de bactérias. A gente sabe que uma única bactéria se divide em duas. Então, duas se dividem em 4, que se dividem em 8 e assim por diante. Esse padrão de crescimento é expresso pela equação y igual a 2 elevado a x vezes 1, onde y é a quantidade de bactérias, x é a quantidade de divisões e 1 é a população inicial. Como a quantidade de bactérias depende da quantidade de divisões, o valor de y depende do valor de x. Ou melhor dizendo, y é uma função de x. E o que isso tem a ver com derivada exatamente? Bem, esse é o gráfico da nossa função. Se a gente quiser calcular a taxa de variação instantânea do nosso ritmo de crescimento em um ponto qualquer, a gente vai usar a inclinação da reta tangente nesse ponto, como por exemplo, onde x vale 2 e y vale 4. Uma vez que a gente tem o nosso ponto de interesse, para encontrar a inclinação da nossa reta tangente, que é a taxa de variação instantânea, antes disso nós temos que calcular a taxa de variação média. Nesse momento, para fazer isso, a gente precisa pegar outro ponto, como por exemplo o 5,32, e com esses dois pontos a gente encontra uma reta especial chamada de reta secante, porque ela cruza o nosso gráfico, a nossa curva vermelha, exatamente nesses dois pontos. E como nós calculamos a inclinação da reta secante? Bem, nós temos que pegar o quanto x variou de 2 a 5, que é 3, porque 5 menos 2 é 3, e nós chamamos isso de Δx. O mesmo vale para y. De 4 para 32 nós tivemos um aumento de 28 de número. E é o nosso ΔY. Agora, para calcular a inclinação da reta secante, tudo que nós precisamos fazer é dividir ΔY por Δx. Ou dividindo 32 menos 4 por 5 menos 2. Ou dividindo
f de 5 menos f de 2 por 5 menos 2. E por que essa fórmula, em que essa fórmula nos ajuda? Essa fórmula ela vale para qualquer curva, qualquer valores de x. Então a gente pode generalizar com valores quaisquer, expressamos aqui com b e a, que vale qualquer número. E assim a gente consegue usar essa fórmula para encontrar a reta tangente. E a gente faz isso da seguinte maneira. Tudo que a gente precisa fazer é deslocar o nosso b em direção a A. Isso implica que a nossa reta secante vai escorregar ao longo da nossa curva em direção à posição onde a reta tangente se encontra. E à medida que a gente vai fazendo esse processo, vai chegar uma hora em que o valor de b está tão próximo de A, mas tão próximo de A, que a gente pode dizer que a nossa reta tangente é o limite da nossa reta secante quando b tende a A. Essa é a definição formal de reta tangente. A gente viu que a nossa função é y, ou f de x. Agora, nós vamos chamar de derivada, que a gente expressa de y' ou f' de x, ou dy sobre dx, a inclinação da reta tangente em algum ponto da nossa curva. Aqui, essa notação dy dx significa dy, estamos derivando y, ou seja, derivando da nossa curva, que é o mesmo que dizer encontre a inclinação dessa curva, e dx é a variável de diferenciação. Se a nossa curva vermelha é f de x, então a inclinação da nossa reta tangente, quando x variar, é f' de A. E essa inclinação nós chamamos de derivada. E apesar de todo esse processo dedutivo, hoje os alunos calculam conhecem jeito muito mais rápido de encontrar uma derivada sem precisar usar o limite. Tudo depende do que tem nessa função, na expressão dela. Pode ser uma subtração, uma divisão, um expoente ou até mesmo uma função trigonométrica. Um tipo de problema onde derivadas nos ajudam muito, são extremamente úteis para resolvermos, são os problemas de otimização. Otimizar significa maximizar ou minimizar algum valor. Vamos tomar um exemplo. Imagine que um fazendeiro tem uma cerca de 1.200 metros de tamanho e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca na margem desse rio. Quais seriam as dimensões do nosso campo coberto por essa cerca que tem a maior área possível? Bem, se você tomar um campo com dimensões quaisquer, coberto por essa cerca de 1.200 metros de tamanho, como por exemplo, dimensões 1000 por 100, essa área desse campo é 100.000 metros quadrados. Porém, se você pegar outras dimensões, como 400 por 400, por exemplo, a gente obtém 160.000 metros quadrados de área. Outros valores, como 500 por 200, a gente pode inclusive obter a mesma área que outras dimensões diferentes. Nesse caso aqui, 100.000 metros quadrados. Nesses exemplos, 160.000 é o nosso maior, certo? Mas qual seria o maior de todos? A gente não pode testar valor por valor, certo? Então, como a gente resolve esse problema? Bem, primeiro a gente toma um retângulo qualquer, e a gente vê que x é a altura desse retângulo e y é o comprimento ou a base desse retângulo. A gente também sabe que a área desse retângulo é x vezes y, porque é base vezes altura. Uma vez que a gente tem esse retângulo, a gente também sabe que se a gente somar esses dois x com esse y, a gente tem que ter 1.200, porque esse é o tamanho da nossa cerca. Isolando o y nessa equação, obtemos 1.200 menos 2x. Esse é o valor de y. Como temos x vezes y na fórmula da nossa área, basta substituir esse 1.200 menos 2x nessa fórmula, de modo que quando a gente multiplica esse x por esses elementos dentro do parênteses, a gente obtém uma equação que descreve a nossa área. Isso acontece de tal forma que o valor da nossa área depende do valor de x que nós escolhemos como variável. Ou seja, a área é uma função de x. Ou seja, a de x, podemos dizer desse jeito. Ok, agora que temos a nossa função área, o que a gente tem que fazer? E a resposta é derivando. Ou seja, do nosso a de x obtemos a' de x. Nesse caso, a' de x é 1.200 menos 4x, pois 1.200 veio da derivação de 1.200x e 4x veio da derivação de 2x ao quadrado. Com essa função derivada, nós igualamos ela a zero, e nessa equação o x tem que ser 300, porque 4 vezes 300 dá 1.200. Se x é 300, o outro x também é 300, e restam 600 para o nosso y para completarmos 1.200
metros de tamanho da nossa cerca. E aqui você pode perguntar por que exatamente a gente teve que derivar a nossa função área e depois igualar ela a zero. E a resposta é a seguinte: o gráfico da nossa função área, que é uma função parabólica, ou seja, ela tem esse formato, é exatamente quando x vale 300 que ela está no seu ponto mais alto, você pode ver, né? E que por acaso é justamente nesse ponto mais alto que a inclinação da reta tangente à nossa curva, a esse gráfico, vale zero. Ou seja, ela está perfeitamente horizontal. Isso significa dizer que ela é zero. Então é com essa operação que a gente encontra o valor onde o nosso gráfico está mais alto. E vale comentar que isso vale de gráfico para gráfico, onde cada um tem seu formato, certo? Poderia ser o valor mínimo. Pode ser que a derivada, sendo zero, não seja suficiente para a gente achar o máximo, porque existem outros formatos, como funções onde o gráfico tem um bico, ou x ao cubo, ou x à quarta potência, que a sua derivada não é suficiente. Mas para o nosso caso, ela está sendo suficiente. E assim a gente consegue usar a derivada para resolver um problema de otimização. Uma vez que a gente sabe encontrar a taxa de variação instantânea, que é a derivada, o cálculo também nos leva a nos perguntar quais são as quantidades acumuladas ao longo dessa variação entre dois momentos diferentes, que no nosso caso é a área da região que está embaixo da curva. Quando se trata de uma região que tem lados retos, como um retângulo ou um triângulo, é muito fácil de calcular essa área, a gente tem uma fórmula prontinha para fazer isso. Mas quando se trata de lados que são curvos, isso fica mais difícil. E aí que entra o cálculo integral, trazendo uma abordagem inovadora. Bem, a verdade é que essa abordagem já não é mais tão inovadora assim pra gente, porque a gente já viu ela anteriormente no cálculo da área da nossa pizza. Aqui nós vamos dividir a nossa região em pedaços menores, no caso a gente tem uma forma de retângulo. E o que você pode ver é que existem pedaços desse retângulo que estão acima da curva, sendo que a gente só quer calcular a área embaixo dela. Mas isso não é exatamente um problema, já que tudo aqui é uma questão de aproximação. Então basta dividir essa mesma região em pedaços menores, que nos leva a ter mais retângulos. E assim você obtém a sua área suficientemente aproximada. Para cada um desses retângulos, nós temos o seguinte: ΔX é a base, o comprimento desse retângulo. Esse ΔX foi obtido pegando o comprimento total da nossa região e dividindo pelo número de retângulos que nós temos. Esse ΔX é o mesmo para qualquer retângulo, porque todos têm o mesmo comprimento. Por outro lado, a altura varia, depende de qual retângulo estamos falando. Pode ser o primeiro, que é o mais baixo, o último, que é o mais alto, e assim por diante. Levando em conta que também tem os intermediários, né? Então a gente pode dizer que a nossa altura depende de qual retângulo estamos falando. Ou seja, a nossa altura é a nossa função de x. Agora, para achar a nossa área, basta somar a área de cada um deles. f de x1 vezes ΔX é a área do primeiro retângulo, onde x1 é um valor qualquer de x que está contido no subintervalo ΔX do primeiro retângulo, ou seja, é um valor qualquer de x que está dentro da base do primeiro retângulo. O mesmo vale para o segundo retângulo e assim por diante até o último, onde n é o número de retângulos que você escolheu. Esse sistema de somas, essa sequência de somas, pode ser expressa de outra maneira, que a gente chama de somatório. A gente usa esse símbolo, do lado dele a peça de informação que está sendo somada, e também nós dizemos onde essa soma começa e onde ela termina. Ok, Matheus, mas como a gente calcula a área exata? A gente até agora só veio calculando a área aproximada. E a resposta é muito simples, dado tudo que nós já vimos. Como o nosso somatório ele tende a ser mais exato à medida que temos um número maior de retângulos, tudo que a gente pode dizer e concluir é que o limite desse somatório, quando o número de retângulos tende a infinito, ou seja, cada vez maior, é exatamente a nossa área exata. E esse somatório, que é elevado ao infinito, também tem uma notação específica para ele, muito mais elegante, que é a da integral. Esse símbolo que parece um S alongado representa uma soma infinitesimal de elementos. F de x vezes dx é o nosso elemento que está sendo somado infinitesimalmente. E A e B são os valores de x, onde a nossa região começa e termina. E agora que você sabe que são derivadas integrais, você pode finalmente entender o que é o teorema fundamental do cálculo. Ele nos diz o seguinte: dada a nossa área, derivar ela nos dá a nossa curva. Bem, você também já viu que derivar a nossa curva nos dá as nossas retas tangentes. Então, a gente pode dizer o seguinte: se a gente fizer o processo oposto,
e integrar as nossas tangentes, que a gente obtém aqui a nossa curva. E se integrarmos a nossa curva, como estamos vendo, nós obtemos a nossa área. Assim como tínhamos f' de x para representar a expressão da derivada da nossa curva, nós usamos f maiúsculo de x para expressar a função da nossa área da nossa curva. E esse f maiúsculo de x é chamado de primitiva. Uma vez que sabemos o que é a primitiva, nós podemos pegar a nossa integral definida de a a b, bastando subtrair a primitiva da nossa função f em b pela nossa primitiva da nossa função f em a, que nós obtemos a área exata. Por exemplo, se f de x é x ao quadrado, nós sabemos que a primitiva dela é x ao cubo dividido por 3. Se você quiser calcular a região embaixo dessa curva x ao quadrado, onde x varia de 4 até 8, tudo que precisamos fazer é substituir os valores de 8 e 4 na primitiva, que assim obtemos a nossa resposta. Esse nome, gente, teorema fundamental, ele é apropriado justamente por causa dessa conexão que foi estabelecida entre essas duas áreas aparentemente não relacionadas. O cálculo diferencial, que veio do problema da tangente e foi resolvida por Fermat e Descartes no século XVII, e o cálculo integral, que veio do problema da área e foi resolvido por Isaac Newton e Gottfried Leibniz, com trabalhos independentes apenas algumas poucas décadas depois. Na verdade, foi o mentor de Newton em Cambridge, o Isaac Barrow, que descobriu que integração e diferenciação são processos inversos. Mas foram só Newton e Leibniz que exploraram essa relação a fundo de modo a desenvolver a integração como método matemático sistemático. Em particular, foram eles que perceberam que a gente consegue calcular a área sem precisar usar limite de soma. O próprio Leibniz, inclusive, foi quem inventou e introduziu aquele símbolo da integral. E hoje em dia, problemas envolvendo integrais são resolvidos diariamente por jovens nas faculdades. Queria mostrar para vocês um exemplo muito interessante envolvendo integrais. Esse exemplo se chama cálculo do volume de um sólido de revolução. E ele se expressa da seguinte maneira. Eu quero calcular a região ocupada por essa xícara junto com o seu conteúdo interno, o volume dessa região. Depois que a gente obtém uma expressão qualquer para a curvatura do corpo dessa xícara, como por exemplo x ao quadrado, a gente vai calcular a nossa área somando a área de vários discos que são dispostos verticalmente, um em cima do outro, até o preenchimento total dessa região. Isso que nós chamamos de método de discos. Se você visualizar essa região num gráfico, depois de definir onde essa região termina, você pode perceber que um valor qualquer de x nessa figura corresponde exatamente ao raio desse disco. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa xícara é tridimensional e o nosso gráfico é bidimensional. Ele não tem uma profundidade. Então, só essa linha do raio não é suficiente para realizar o nosso cálculo. Mas a gente pode invocar um pouco de criatividade aqui e considerar essa linha do raio através da seguinte operação. A gente vai pegar essa linha e girar ela em torno desse eixo vertical, de modo a preencher toda essa região aqui. Isso é o que acontece quando a gente gira e preenche toda essa região. Essa linha completa é exatamente o disco sendo visto de frente. E é isso que nos vai permitir calcular a região ocupada por um espaço tridimensional através de um gráfico, através da visualização de um gráfico com apenas duas dimensões. A gente sabe que y é igual a x ao quadrado, então aqui x é igual a raiz quadrada de y. E ela não é menos raiz quadrada, também poderia ser, porque o nosso raio é a metade direita desse disco, tá? Se x é tanto a raiz de y quanto o raio, então o raio é a raiz de y. E por que a gente precisa dessa igualdade? Porque nós temos o raio na fórmula da área do nosso disco, que é um círculo. Agora nós substituímos o r pela raiz de y, e nós temos finalmente a peça de informação que será integrada na soma infinitesimal dessa região. Essa peça de informação ela está expressando uma soma infinitesimal que ocorre de baixo para cima. Então essa integração ela ocorre em dy, ou seja, é o nosso y que está variando. Esse deslocamento vertical, porque a gente está dispondo discos um em cima do outro. Agora o que a gente precisa fazer para terminar é colocar numericamente onde essa região começa, que é o 0, a altura 0, e onde essa região termina, que é o 4.
Agora que a gente tem essa integral definida, nós obtemos a primitiva da função dessa peça de informação que é o π vezes raiz quadrada de y elevado ao quadrado. A primitiva dessa expressão é π vezes y ao quadrado dividido por 2. Assim que a gente obtém a primitiva, nós finalmente temos a permissão de substituir os valores 4 e 0 nessas primitivas, e assim nós obtemos a nossa resposta. Essa estratégia de integração que nós estamos chamando de sólido de revolução é esse ato de usar um gráfico bidimensional para calcular a região de um sólido que é tridimensional. Bacana, não é? Depois de mostrar todos esses exemplos, eu quero comentar que o cálculo, assim como qualquer outra área da ciência, não está finalizado. Depois da revolução que as ciências sofreram com os trabalhos de Isaac Newton, os séculos seguintes foram marcados pelo determinismo e pelo mecanicismo, que são teorias filosóficas que dizem que todo efeito em uma cadeia de eventos pode ser perfeitamente predito a partir das condições iniciais da causa dessa cadeia de eventos. No entanto, com o fim do século XIX, o mundo foi apresentado a um novo tipo de fenômeno, a um novo tipo de conceito que nós chamamos de não linearidades, que são situações onde causa e consequência não são proporcionais. E isso torna certos eventos, certos fenômenos muito mais difíceis de prever e de calcular. Então, áreas como a física e a química, que estudam muitos fenômenos lineares, foram matematizadas primeiro, com mais facilidade, em contraste com outras áreas como a biologia e a economia, que estudam muitos fenômenos não lineares. Por isso foram matematizadas depois com mais dificuldade, já que esses fenômenos são mais difíceis de serem descritos com fórmulas simples. E o que isso tem a ver com o cálculo exatamente? Bem, ao longo da nossa aula a gente trabalhou apenas com um plano bidimensional, porque tínhamos apenas duas variáveis, x e y. Mas poderíamos perfeitamente trabalhar com três variáveis, x, y e z. Nesse caso, o nosso gráfico estaria num espaço tridimensional. Acontece que a matemática já sabe lidar com um número muito maior de variáveis e de dimensões. E para nós humanos fica difícil abstrairmos esses problemas, porque não conseguimos visualizar nada que está além do espaço tridimensional. Nesse quesito, o legado do cálculo é construído com o auxílio dos computadores. Os computadores nos foram e ainda nos são muito úteis para resolvermos problemas com muitas variáveis, que são o que temos quando estudamos sistemas complexos, fenômenos não lineares. O estudo neurocientífico, por exemplo, pode ter uma variável para cada característica de cada molécula que está dentro das nossas células. Podemos ter centenas de variáveis. Então a gente realmente precisa de um computador. Se os computadores são usados há décadas para estudarmos fenômenos complexos, provarmos teoremas matemáticos, resolvermos equações diferenciais, o que a gente pode esperar do cálculo, das ciências e da sociedade com novos avanços da computação, como inteligência artificial e computação quântica? Eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês.